está de volta com Todas as Coisas, que hoje fala sobre depressão pós-parto. A gente recebe aqui no estúdio a jornalista TT Ribeiro, a Aline Barcelos, que é psicóloga, e também a Clarissa Vila Verde. Bom, os sintomas da depressão pós-parto e do baby blues são muito parecidos. A funcionária pública Nádia Lima conversou com a nossa equipe e relatou que sofreu logo após o nascimento do filho, Gael, há 3 anos. Vamos conferir. No exercício da maternidade, nem tudo são flores. A irritação e a melancolia são sintomas comuns dessa fase, chamada de baby blue. O nascimento do filho normalmente é uma fase especial para toda a família. Momento esse que gera muita expectativa. A gente tem muita expectativa, mas não é como a gente pensa. A gente acaba tendo uma tristeza. Parece que os hormônios mexem muito com a gente. E assim, eu tive muita dificuldade no começo. Eu chorava por qualquer coisa. E eu olhava para o meu filho e pensava, gente, o que eu preciso fazer? Eu não li tanto, me preparei tanto, mas parece que no momento você não está preparado. E assim, eu fazia listas e listas intermináveis do que eu precisava fazer, ficava me preocupando com detalhes, por exemplo, o tapete que estava torto, ficava fixada naquilo. E depois eu fui pesquisando e descobri que eu tive uma espécie de baby blues, que é uma tristeza mais profunda e uma dificuldade de me conectar com a criança no começo. O transtorno atinge de 10 a 15% das mulheres. Não escolhe idade ou quantidade de gestações. A Nádia, que passou por esse momento difícil, acredita que o apoio familiar e a conexão com o bebê são essenciais para superar essa fase. A família pode ajudar, todo mundo quer dar opinião, quer te ajudar naquele momento, mas eu acho que o fundamental é tentar se conectar com a criança que nasceu. Porque se você for ouvir todo mundo, você não vai saber o que fazer. Você tem que parar e se conectar com a criança e entender a criança. Porque você já carregou aquela criança 9 meses. Então a mãe é melhor para entender o que a criança precisa. Então você ficar ouvindo muitas outras pessoas, acaba que você se confunde e não faz o fundamental, que é cuidar da criança. O amor é automático, não é. É uma relação construída. E os hormônios nesse momento, que estão todos em queda, subindo e descendo, te deixam meio fora do ar. Então, eu acho que é muito importante se conectar com a criança, parar, de se desligar um pouco do mundo e ouvir a necessidade da criança. A gente viu aí que a Nádia disse que o amor não é automático, é uma relação construída. TT, você concorda com ela? Concordo, eu ouvi isso do meu obstetra, né, na maternidade ainda. Ele me entregou o Igor e falou assim, esse é o seu filho. Filho, essa é mamãe. Vocês são apresentados, então se conheçam. Né? Então, até então, ele vivia aqui e agora ele está aqui. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu fiquei meio em choque, eu fiquei olhando para ele, nossa, é mesmo, eu tenho um filho e tal. E aí, comentando aqui em off, eu acho que tudo tem que mudar relacionado à maternidade, né? A romantização da maternidade é um problema muito difícil. Então, todo mundo tem uma receita de bolo sobre como ser mãe. Não, você vai ser menina? Não, então você tem que fazer tal coisa. Você vai colocar o que no quarto? Você tem que pôr isso. Então, e é bem isso o que a Nádia, que ela falou, é o nome dela, né? Foi bem isso que ela falou. A gente fica tão preocupado com o que as pessoas estão falando e a gente não foca na gente. E quando eu falo que tudo tem que mudar, é porque depois que a gente tem filho, é assim, oi, tudo bem? Como é que tá a fulana? Então você fica em segundo plano. Então isso é muito difícil para quem hoje, né, para quem é protagonista da sua história. Então precisa ter esse acompanhamento psicológico, a gente precisa pensar na saúde mental das mães antes de engravidar, se possível for, né, durante, depois, porque é muita coisa que acontece e é a mulher que aguenta. Doutora Clarissa, ela falou também que preocupava até com a forma como ela colocava o tapete no quarto do bebê. A senhora até comentou, ela teve toque, além do problema, da depressão, do baby blues que ela relatou, ela também teve toque. Porque assim, não dá para fazer diagnóstico assim num relato, né? Mas é muito comum alguns sintomas obsessivos compulsivos depois do parto, porque é até natural, vamos dizer assim. Que mãe que nunca vigiou se o menino está respirando? Então, a gente tem aquela coisa de ficar checando mesmo, né? Natural da maternidade, mas tem que ver até que ponto aquilo está atrapalhando o seu dia a dia e até que ponto é uma preocupação materna normal. Mas
Sintomas de outros transtornos são muito comuns, transtorno do pânico, outros transtornos de ansiedade associados à depressão pós-parto. Nós temos várias participações, eu vou colocar mais uma aqui, da Salma Brito, que a gente colocou no bloco anterior e a doutora não teve como responder, né? A gente estava no intervalo. Porque alguns médicos insistem em dizer que o leite é fraco ou forte, porque isso já deixa a mulher que está insegura ainda mais desesperada. Porque se eu vi que seu leite é fraco, é triste, né? É que em termos de composição, realmente, não existe leite fraco ou forte. Cada mãe produz o leite com a composição adequada para o seu neném. O problema é que muitos fatores influenciam nessa amamentação, né? Se a mãe está com humor deprimido, influencia. Se a mãe não tem rede de apoio e está cansada, influencia. Se a mãe não consegue descansar, influencia. Então, assim... Na produção, na né? produção Não se ele é na forte qualidade, ou fraco. na produção, com certeza. A pergunta agora é para a Aline, não deixou o nome. A depressão pós-parto é exclusividade das mulheres ou pode acometer os homens também? Lembro que alguns pais se sentem excluídos com a chegada dos bebês, até porque o instinto maternal da mulher grita mais alto. É verdade, acontece isso mesmo. Muitos homens, né, muitos pais, eles também deprimem, né? E não se fala muito nisso. Eles se sentem deixados, eu perdi a minha mulher, esse bebê chegou e agora, né? Tem muitas mães também que não incluem esse pai e ela precisa incluir esse pai. Esse pai fica impotente, né? O que é que eu posso fazer para ajudar? Tudo ela faz, né? Eu tô de lado, eu não sirvo para nada, porque o peito é dela, o colo é ela, né? Então, realmente, esse pai, ele precisa de um olhar também e de um cuidado. Existe sim essa depressão paterna também. Agora, doutora Aline, voltando a uma questão a gente tem que parar de romantizar um pouco a maternidade. Eu senti que quando eu tive filho, né, não foi planejado, né, a gente se anula um pouco, né? Parece que nasce a criança e morre a mulher. Sim. E a gente passa um tempo, eu não tive depressão pós-parto, graças a Deus, mas eu senti que a gente se anula um pouco, né? Cobram da gente que a gente fique maquiada, linda, com o cabelo arrumado, e a gente não quer nada disso, é muita coisa. Essa questão da produção de leite. Você tem que dormir para produzir leite, mas você não consegue dormir porque a criança não para de chorar. Então, assim, é uma coisa que não conecta, né? E essa questão de anulação da mulher não se enxergar mais como mulher, também pode desenvolver a depressão pós-parto, né? Dela não se enxergar mais e até não ter mais vontade de viver. Você estava até contando um relato seu mesmo, né? Sim, sim. Isso é clássico, acontece muito. Aquele bebê nasce, eu tenho que me doar para ele e eu me esqueço. Aquela mulher, ela parece que morre, né? E a gente precisa entender que ser mãe não é a sua única função, é mais uma função. Eu falo muito isso nas minhas palestras, né? Você precisa entender que você é mãe, mas você é mulher também. Você precisa continuar tendo o seu tempo e para isso é necessário a rede de apoio, que a família ajude essa mulher. Fique com esse bebê para ela dormir, fique com esse bebê para ela fazer as unhas, para ela dar uma passeada, para ela respirar, para ela tomar um café. Ela precisa disso, não é frescura, não é besteira, porque eu falo muito, mãe feliz cria filhos felizes. E como é que essa mãe vai estar feliz, sendo que ela está só doa? Ninguém dá o que não tem. Então eu preciso estar bem, eu preciso olhar para mim, quem eu sou. Nasce um bebê, meu corpo muda. Quem eu sou? Eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha, eu não sou mais dona de mim, dona do meu corpo, dona do meu tempo, né? Então ela precisa se reencontrar, né, nesse pós-parto. Tetê, você relatou na nossa conversa antes do programa que tem ansiedade, síndrome do pânico e também depressão. Você relaciona esses problemas ao primeiro sofrimento, à melancolia que você teve no primeiro parto? Não, eles surgiram bem antes, na verdade, né? Eu faço acompanhamento desde a adolescência. Eu costumo dizer, e falo isso abertamente em rede social, e falo isso para as pessoas, eu costumo dizer que eu tive fases, né? Então, na adolescência, foi a primeira fase, bem hard, né? Mas eu consegui passar por ela. Então, tinha terapia e tal. Quando veio eu tive outra depressão antes de me submeter à cirurgia de redução de estômago. Tanto é que eu tive que fazer todo um tratamento, enfim.
casei e tal, e veio o Baby Blues, que a gente, na verdade, né, pelas características, pode ter sido algo bem mais forte do que o Baby Blues. E tem uma pergunta da Kelly, qual que é a diferença entre Baby Blues e depressão pós-parto? O Baby Blues seria uma depressão mais leve, né? Porque o diagnóstico de depressão pós-parto, os critérios são os mesmos de qualquer episódio depressivo, só que com o tempo, né? Se a gente for considerar a questão do tempo, o DSM-5, que é o que fala dos critérios diagnósticos, né, da Associação Americana de Psiquiatria, considera que esses sintomas têm que surgir até 4 semanas depois do parto. E o CID-10, que é outra classificação, seriam 6 semanas. É óbvio que às vezes a gente não se atém, né? Porque senão muita gente vai ficar em sofrimento psíquico de pós-parto e não preenche essa questão de tempo. Mas os sintomas realmente é um humor deprimido a maior parte do tempo, a maior parte do dia, perda de interesse ou prazer e algumas alterações que a gente chama mais somáticas, né? Alteração do sono, do apetite, que é o que a gente estava conversando, que às vezes fica difícil diagnosticar na gravidez e na gestação, né? Porque é muito comum a mãe estar fadigada, a mãe não conseguir dormir, a mãe não consegue alimentar direito. Tem outra participação, da Andréia Almeida, do Setor Bueno. Ela elogia o programa e faz a pergunta para a doutora Clarissa. A senhora disse que é mãe de UTI. Os hospitais dão assistência a essas mães que às vezes passam meses acompanhando o seu bebê prematuro? Isso, eu vou falar de experiência de mãe, dá outro programa. Gente, achei muito difícil, assim, estava até conversando com a Darmélia antes do programa, falando assim, porque até eu e a Aline, a gente falando sobre a prevalência, né? Nos serviços de saúde mental, a prevalência de paciente com depressão pós-parto vai ser maior do que da população geral, né? Mas até essa mulher chegar lá pra gente, quem deveria estar mais atento seriam os ginecologistas que acompanham essa mulher durante a gravidez e pós-parto, os pediatras, que também acaba que é o médico que a gente mais frequenta levando a cria, né? E a gente, infelizmente, não vê um preparo da equipe de saúde de maneira geral, dos hospitais, das maternidades, das UTIs, para lidar com a saúde mental da mulher. Eu até entendo que assim, o foco tem que ser a recuperação daquela criança, tudo. Mas como a Aline disse, se essa mãe está adoecida, esse neném vai sofrer também, né? E eu tenho até uma pesquisa que eu fiz dentro da UTI Neo com as mães, porque eu também fui mãe e depois eu voltei para estar fazendo uma pós dentro da UTI, porque eu quis comprovar que os cuidados com as mães, ele é extremamente necessário até para a evolução desse bebê. E eu pude comprovar isso com uma pesquisa científica mesmo ali, né? Que as mães, elas precisam de apoio, elas precisam de cuidado. Naquele ano, eu fundei o primeiro grupo de apoio psicológico às mães da UTI neonatal daquele hospital que eu estava, e foi assim, foi muito lindo, porque a gente pode perceber que ali a mãe, ela pode chorar, ela pode falar, ali trabalha o medo daquela perda, o medo de será que meu bebê vai sair daqui ou não, o leite que não produz, eu preciso produzir leite para que esse bebê saia daqui, para que ele ganhe peso, né? Então, assim, maternidade, nem todas, estão preparadas, não. E eu falo muito assim, aquela que tem aquele olhar para a mãe e para a família, ela tem um psicólogo dentro da UTI Neo. Ele tem aquele que realmente se preocupa, porque tem muitas falam, né? Eu tenho aqui o melhor quarto para você, a melhor UTI, mas tem realmente aquele apoio psicológico? Nem todas têm, pouquíssimas, na verdade. A sensação que eu tinha é que às vezes eu estava incomodando. Entendeu? Tipo assim, a sua presença fica calada, sua presença não é bem-vinda, estou cuidando do seu filho, já estou fazendo muito, entendeu? Realmente isso dá outro programa. Mãe de UTI. UTI. A gente falar muito sobre isso. Tetê, a pergunta é para você, da Elisângela de Anápolis. Ela quer saber qual tipo de tratamento você faz para ficar livre dos problemas que você relatou. Bom, em relação à depressão pós-parto, eu não precisei de medicação. Eu conversei com essa minha amiga à distância, que é psicóloga e tal, e uma coisa que ela disse que foi muito importante na época, tanto no primeiro pós, quanto no segundo, tire o tempo para você. No primeiro filho, meu marido fazia odontologia durante o dia, trabalhava no hospital à noite, então ele ficava um período de 2h30 em casa, né? Então, ele ficava com o Igor e eu ia dar uma volta, tomar um café, um suco.
Com o Yuri a mesma coisa. Então, olha, fica aí porque eu vou ali no cinema, eu vou tomar um café e super bem, isso precisa. Aí agora, né, com os episódios de síndrome do pânico, continuo com a psicoterapia, mas precisei fazer um tratamento com a medicação, né? Até porque a gente precisa, assim, tem certos, por isso que eu falei fases. Nessa fase de agora, foi necessário realmente a intervenção medicamentosa, porque eu não estava desligando por uma série de fatores. E estou super bem com isso. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre saúde mental. Não vou tomar medicação para sempre. Até porque eu precisava dessa medicação, preciso dessa medicação para chegar no meu equilíbrio. Agora, com a psicoterapia, com a atividade física, mudança de alguns paradigmas, deixei de fazer algumas coisas que não me acrescentavam e realmente estou focando naquilo que realmente melhora o meu dia a dia. Deixei de me cobrar muito, cuidado com rede social, cuidado com o Instagram de mulheres com barriga zero. Toma cuidado com isso. A gente se compara demais, né? Então, eu percebi que tinha muita coisa interferindo na minha saúde mental. Eu perdia muito tempo com coisa que não valia a pena. Trabalhava demais e deixava de aproveitar coisas que realmente eram mais importantes para mim. Então, deu o pânico, deu o problema. Parei tudo e ressignifiquei. Ainda estou ressignificando e estou bem. E aí a gente vai continuar. Você falou, né, do tratamento, assim, um episódio depressivo bem acompanhado, bem tratado, quando a medicação é indicada, psicoterapia, atividade física, você diminui a chance de recorrência, né? Porque muitas pessoas falam assim, às vezes eu tive depressão, passou. Vai passar mesmo, né? Mas vai passar com muito sofrimento quando você não está se tratando e aumenta muito a chance de novos episódios. Então, quando a gente fala de tratar, também é uma maneira de prevenir, porque a depressão, de maneira geral, ela é recorrente, né? Então a gente volta com esse assunto que está rendendo bastante aqui. Lembrando que você pode participar mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp 996734567, também participando aí pelo Facebook. Daqui a pouco a gente volta.